Então a gente é do canal Investindo no Básico, eu sou Miguel Dias Sou Jana Carlos Dias, especialista em investimentos. e hoje a gente vai falar sobre aposentadoria. É possível se aposentar pelo INSS? Essa é a pergunta, né, de hoje. Então o que é aposentadoria? Né? A palavra aposentadoria é uma palavra que deriva do latim, que significa pausa, retirar-se, né, aos aposentos. Por isso que vem aposentadoria, aposentos. E hoje existe um órgão no governo que mudou até o nome na época de Collor, né, em 1992, que é chamado de Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência. Lá dentro do INSS existem 9 tipos de aposentadorias. A que a gente se submete, quem não tem aposentadoria especial, é essa aposentadoria que a gente colocou em destaque abaixo, que é chamada aposentadoria por tempo de contribuição. O INSS passa por uma crise há alguns anos já. Em 2019, tem uma reportagem do G1 que fala que o INSS ele é obrigado, quando você tem já o tempo de contribuição, você vai lá, agenda e manda os documentos para o INSS. O INSS ele tem um período de 45 dias legais para te responder se sim ou se não você vai ter esse benefício. Só que eles não conseguem responder nem no tempo hoje legal que eles têm disponível. Segundo a própria instituição, eles falam que é por causa de funcionários, né? Não tem funcionário suficiente para atender a demanda hoje. E outra crise é a crise do sistema, né? do financiamento do sistema do INSS. Porque o sistema do INSS ele foi construído para que as pessoas que estão na ativa, como a gente, que estamos trabalhando, quando a gente contribui, a gente não está contribuindo para a nossa aposentadoria, a gente está contribuindo para quem está aposentado. Então, toda vez que a gente faz a contribuição mensal, esse dinheiro que está entrando no INSS está financiando, né? tá saindo do outro lado para pagar os aposentados de hoje. Ou seja, você não está fazendo a contribuição para o INSS para ele montar um patrimônio para você e depois ele te oferecer uma renda lá no futuro. E sim está financiando a aposentadoria de hoje das pessoas. Há 30 anos, o que acontecia? Existia em torno de 9 pessoas trabalhando para um aposentado. Então, essas 9 pessoas estavam trabalhando de forma ativa, enquanto um estava recebendo desses 9. Então, o sistema era perfeito nesses aspectos, nesse período era perfeito. Só que hoje, a população envelhecendo, ficando mais madura, a população hoje não é em pirâmide, né? Antigamente, até 1980 para 1990, a gente era uma pirâmide. Chegando em 2000, essa pirâmide começou a diminuir a sua base, o que significa que estavam nascendo menos pessoas do que nos períodos anteriores. E hoje, nesse momento, a nossa população é composta principalmente por pessoas adultas. A maioria das pessoas tem próximo de 32 anos a 35 anos. E com o tempo isso vai inverter a pirâmide que a gente fala, né? Ou seja, as pessoas mais vão existir mais pessoas idosas com mais idade, né, em torno de 50, 60 anos, e menos pessoas com idade produtiva. E isso vai fazer o que com o INSS? Se o sistema é preconizado para quem está trabalhando financiar quem está aposentado em casa, provavelmente o sistema vai ruir, vai falir, ou eles vão fazer várias reformas e vai chegar a um limite de reforma. Então, isso é o grande perigo do INSS hoje. Hoje, se eu não me engano, existem 3 pessoas trabalhando para financiar um aposentado. E antigamente eram 9. E o futuro provavelmente vai ser 1 para 1. Ou seja, o sistema não vai se sustentar. Então, por isso que nessa última reforma eles fizeram um link, né? Ou seja, eles associaram. Para você se aposentar hoje, você tem que ter um período mínimo de contribuição associado a uma idade mínima. Porque antigamente não existia essa idade mínima. Então, se você perguntar, se eu fosse atrás, eu conheço pessoas, Gene Carlos também conhece pessoas que se aposentaram com 45 anos, com 50 anos. Eu acho que até 1990 a média dos homens que se aposentavam em torno de 50 a 52 anos já estavam aposentados.
E hoje isso subiu para no mínimo 62 anos. Por que subiu? Porque se a gente não subisse essa idade, o INSS em poucos anos ele já não ia aguentar a carga, seria muita gente aposentada para pouca contribuição e o sistema iria ruir. Ninguém ia conseguir, ninguém ia ter a contribuição. O que adianta ter um sistema que não consegue mais pagar a pessoa que está aposentada? Ou seja, tinha que ter essa reforma da Previdência. Então, hoje o que acontece? Para você se aposentar, tem que ter associação entre tempo de contribuição e idade mínima. Hoje, para os homens se aposentarem, eles têm que ter no mínimo 62 anos e 35 anos de contribuição. No meu caso, eu comecei a trabalhar com 25 anos, eu vou me aposentar, são quase 40 anos para trabalhar, ou seja, eu vou ter que trabalhar 37, 38 anos da minha vida. Como hoje eu Isso estou com, fazendo os cálculos de hoje. hoje eu Mas tenho se tiver 38 futuras anos. reformas, você vai trabalhar mais ainda. Hoje, nos cálculos de hoje, eu estou com 38 anos. E para eu me aposentar, eu tenho que trabalhar 37 anos. E em relação às mulheres, elas têm que trabalhar 30 anos e tem que ter idade mínima de 57 anos e 6 meses. O mínimo que você recebe é o salário mínimo, é R$ 1.212, e o máximo é R$ 7.057,22. É uma instituição onde quem trabalha vai financiar quem está se aposentando. Essa pirâmide ela vai se inverter e vai chegar no momento que o número de trabalhadores vai ser praticamente o mesmo dos números de pessoas aposentadas, porque a expectativa de vida da população ela está aumentando. Essa foi uma das causas da reforma da Previdência. Se está aumentando a expectativa de vida, vamos aumentar o tempo de contribuição, o tempo de idade máximo para se aposentar, a idade mínima para se aposentar. Então, se você pensa em fazer uma contribuição adicional para pegar esse teto, que a gente colocou aqui, que hoje está em 7.057, não vale a pena. É mais benéfico você fazer o que Miguel fez, que ele vai falar, que é um investimento alternativo. Até porque a gente não tem garantias que a gente vai ter uma outra reforma e que o sistema provavelmente não vai se sustentar do jeito que ele foi montado hoje para te beneficiar com esse máximo. Justamente. Caso você chegue lá no futuro e ainda o INSS ele consiga distribuir, provavelmente ele vai ter que diluir o valor, vai ter que dar um salário mínimo para todo mundo e falar assim, ó, infelizmente, ou dá um salário mínimo para todo mundo, ou ninguém recebe nada, ou fica atrasando ou um recebe, outro não recebe. Ou seja, é um sistema que é muito complicado a gente, como é que se fala? A gente Confiar nele para confiar o futuro. por causa da forma de como ele foi montado, né? E como na época que ele foi montado também era uma cultura diferente, era uma pirâmide diferente, não era como hoje que a gente tem uma perspectiva que hoje a gente vive um país mais maduro, com 32 anos, com a perspectiva de sermos um país velho com o tempo, igual aos países europeus. Não tinha essa A cultura, expectativa de vida não também, tinha né. essa perspectiva, era uma cultura totalmente diferente, então ele foi moldado, ele foi montado com uma cultura diferente do que é hoje. Isso aconteceu também porque há 20 anos a expectativa de vida do brasileiro estava em torno de 60 anos. Hoje já está próximo dos 80. Então tem total diferença em relação a isso aí, a expectativa que nós chamamos de tábua atuarial, que qual a expectativa de vida. Isso vai mudando com a evolução da ciência, a evolução da saúde, as pessoas estão vivendo mais. Então é bem provável que novas reformas da previdência virão a acontecer até eu e você, Miguel, nos aposentar. E isso aí, o teto de idade ele vai aumentar e é possível também, como você falou, que chegue um momento que o INSS ele não tem mais recurso nem de onde tirar, ele vai falar: "Nós vamos colocar hoje quem quiser se aposentar por INSS, vou te dar um salário mínimo". E você que fez aquela contribuição adicional na expectativa de chegar no teto máximo, não vai conseguir. Investimento hoje é uma filosofia de vida para mim. E quando eu comecei a investir, foi praticamente por isso, para ter uma segurança. E você descobre que esse pensamento que você tem, que você constrói de segurança, você descobre que segurança é muito difícil você ter. Você gerencia riscos. E uma das coisas que você pode fazer para gerenciar esse risco de INSS de forma muito tranquila é fazer uma aposentadoria complementar ao INSS. Eu vejo isso no meu pai, que ele tem duas aposentadorias e ele vive muito bem hoje. Então, como é que você pode fazer uma aposentadoria complementar? Essa aposentadoria complementar é oferecida ou pelas sociedades seguradoras ou por entidades de previdência complementar. Pode ser de tipo fechada ou aberta. Fechada é quando tem um grupo de funcionários, por exemplo, Polícia Rodoviária Federal, que eles fazem uma previdência deles própria.
A minha mãe, por exemplo, ela é do Estado, ela não contribuiu para o INSS, ela não recebe do INSS. Ela recebe uma previdência feita do Estado hoje, né? Do Estado da Bahia, se não me engano é FUNPREV, se não me engano. Então, essas são aposentadorias fechadas. E as Isso é abertas é porque que a gente faz, que a gente conhece hoje. Hum. tem um regime geral de previdência social, que é o INSS, que a maioria dos trabalhadores estão vinculados, quem trabalha em carteira assinada, autônomo, e tem o regime próprio de previdência social. Alguns estados eles possuem regime próprio, como alguns municípios. E fechada também para alguns grupos de empregados de grandes empresas, Petrobras, Vale, tem a própria previdência, os próprios fundos de previdência que está que é constituído apenas por esses funcionários, não está aberto ao público em geral. Já aberta não, eu posso entrar, você pode entrar, é aquele que nós chamamos de VGBL e PGBL, que nós vamos nas instituições financeiras e contratamos o plano. E vem os planos de previdência privada que nós falamos, que é o VGBL e o PGBL. VGBL é o Vida Gerador de Benefício Livre e o PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre. Existe uma diferença nas características de cada um deles. A principal diferença a principal diferença entre eles é que o PGBL ele pode ser deduzido do imposto de renda, chegando a um teto máximo de 12% ao ano. O VGBL é um vida gerador de benefício livre, ele não dá direito à dedução fiscal e o imposto no resgate somente no rendimento. Ou seja, você paga lá todos os meses, você contratou um plano de previdência privada na sua instituição financeira, você não faz a declaração do imposto de renda no modelo completo, o mais indicado é que você contrate um VGBL. Você contratando o VGBL, você vai fazer aportes mensais. Vamos supor R$ 500 todos os meses. Esses R$ 500 ele vai ter o rendimento mensal, anual, até o final do período onde você vai querer transformar em renda ou fazer o resgate desse plano. Neste momento em que você transforma em renda ou realiza o resgate, você vai saber quanto foi que você colocou, aportou, que você tirou do seu bolso e colocou no plano e quanto foi o rendimento. O imposto de renda ele vai incidir apenas sobre o rendimento gerado no plano durante o período que o valor ficou aplicado, diferente do PGBL. Então, essa é a diferença entre PGBL e VGBL. Já o PGBL, quando você faz todos esses aportes, onde o limite máximo para a dedução do imposto de renda é de 12% ao ano, quando você vai fazer algum resgate ou você transforma aquilo ali em renda ou um saque do seu plano, ele vai incidir o imposto de renda em cima de todo o montante que foi aportado durante os anos que você ficou pagando. Não só o rendimento, assim como o valor que você aportou. Por isso, o interessante e o ideal, o recomendado, é que quando você fizer um PGBL, você aposte no máximo 12% do seu rendimento anual, que é o valor que pode ser deduzido do imposto de renda, e você vai ter esse benefício fiscal. Você vai jogar esse imposto de renda para ser pago apenas em alguns anos, quando você for fazer o resgate ou transformar essa previdência em renda. É importante lembrar também que muitas pessoas me procuram perguntando quando é que eu vou transformar esse valor que eu paguei do PGBL ou do VGBL em renda. Eu quero me aposentar. Você começa hoje com 30 anos a pagar o seu PGBL ou VGBL. Você paga para uma seguradora num plano de previdência privada. Você vai pagando e fala: olha, quando eu chegar com 60 anos, eu quero me aposentar. Aí você chegou, completou 60 anos, você vai até a seguradora e fala: olha, eu quero transformar isso em renda e vou ficar recebendo esse valor até eu partir dessa para uma melhor, vamos dizer assim. Então, esse valor que você pagou durante todos esses anos, você dá para a seguradora administrar e vai ficar recebendo uma quantia mensal. Essa quantia mensal vai depender do valor que foi pago, do montante pago. E quando você chega a partir dessa para melhor, ou seja, morre mesmo, que é a única certeza que nós temos, você não tem mais direito, seus herdeiros não têm mais direito a esse valor que está lá. Você entregou ele para a seguradora e você não vai transmitir esse valor para os seus herdeiros. Diferente de que você montar um plano de previdência com uma quantia suficiente que você vai poder, quando chegar nos 60 anos, resgatar apenas os rendimentos ou uma pequena parte do montante que dê para você viver por alguns anos. Isso você pode colocar lá os seus herdeiros para quem quer transmitir esse valor que ficou. Você não entrega o dinheiro para a seguradora. Muitas pessoas não sabem essa diferença em transformar esse valor que foi pago
durante vários anos, décadas na previdência em renda ou ficar resgatando parte desse dinheiro. Você vai adquirir um plano de previdência, você vai colocar o dinheiro em um fundo de investimento de previdência. É um fundo de investimento que vai estar atrelado à previdência de acordo com a SUSEP, que é a Superintendência Nacional de Seguros Privados. Então, quando você contrata um plano de previdência, você mesmo falou que na Icatu tem vários tipos de planos de investimento, de fundos de investimento em planos de previdência. Cada um desses fundos de investimento que você vai ter lá, ele vai ter uma estratégia de investimento diferente. Olha, esse fundo A, ele aplica 10% em tal investimento, 5% em tal, 10% em tal. Então, ele vai destrinchar nessa lâmina de informações ou no flyer dele, onde é que ele vai estar aplicando, qual a porcentagem dele, qual a estratégia. Os principais hoje que a gente pode mostrar são fundos de investimento em renda fixa, multimercado, ações e cambial. Então, quando você faz uma previdência, você tem o direito de escolher qual fundo você vai colocar o seu dinheiro. Se eu sou um perfil mais agressivo, eu vou querer um fundo de um fundo de ações. No entanto, o que deve ser observado é o momento do mercado. Por exemplo, agora neste momento nós estamos com uma taxa de juros elevada, os fundos de previdência e renda fixa eles estão tendo bons rendimentos mensais porque eles estão alocando a maioria dos seus recursos em renda fixa e é o que está dando uma taxa de juros maior. Então, quando você vai fazer esse aporte, a contratação de um plano de previdência, você vai colocar o dinheiro em um fundo de investimento relacionado com a previdência. Então, você tem o ideal, quando for fazer isso, você estudar qual é o fundo, onde é que esse fundo vai aplicar. Ele aplica em renda fixa, aplica em multimercado. Qual é o risco desse fundo? Ele tem uma porcentagem de risco mensal que o gestor te dá lá. Então, você tem que saber qual é o risco que você está correndo no seu plano de previdência. Outra coisa que você tem que ficar atento são as taxas de administração. Por se tratar de um fundo de investimento, você tem um gestor por trás. É quem vai saber onde aplica os recursos, quanto aplica em cada tipo de investimento. E esse gestor ele precisa ser remunerado. Tem custos no fundo. Esses custos são pagos com as taxas de administração. Os planos mais antigos tinham taxa de administração bem elevadas. Tinha plano de ter taxa de administração de até 3% ao ano, em cima do montante aportado. Hoje, as taxas de administração estão em torno de 0,6% a 1,5%, dependendo do fundo de previdência. A taxa de carregamento era aquele que, quando você fazia um aporte, eu vou colocar todos os meses R$ 500 no meu plano de previdência. Aí ele tinha uma taxa de carregamento, ele cobrava ali 1% desses R$ 500 só para você poder colocar o dinheiro lá. Outra taxa que tem em alguns fundos ainda que muito raramente existe hoje é a taxa de saída. Olha, você vai ficar aqui por X período. Se você sair, tantos por cento do seu rendimento vai ficar com o banco. Isso vai diminuindo. Se você sair no primeiro ano, 10% do seu rendimento fica com a instituição financeira. No segundo ano, 8%, 6%, até chegar um momento de se você ficar mais de 10 anos, você não tem nenhuma mais taxa, você não paga mais taxa de saída. Isso era uma forma que as instituições financeiras tinham de evitar migração, de você estar saindo e indo para outro plano. E a taxa de performance é aquela taxa onde você remunera mais o gestor. Eu falei que os fundos de investimento ele possui um administrador e um gestor, que são aqueles profissionais responsáveis por saber onde vai ser aplicado. E o que é essa taxa de performance? Ele vai falar o seguinte: se eu conseguir bater o CDI, por exemplo, se eu ganhar mais de 10% ao ano, eu vou ter uma remuneração maior. Eu vou ser remunerado a mais por ter conseguido um rendimento bom. Hoje, os fundos de previdência teve uma legislação não muito tardia, mais recente, que permite que você faça a migração entre planos de previdência. Se você estiver no plano de previdência A e você verificar que esse seu plano de previdência A está com a taxa de administração alta, está com histórico de rentabilidade ruim, e você tem um plano de previdência B e você quer mudar para esse plano de previdência B, isso é possível hoje você fazer essa portabilidade entre planos de previdência sem precisar fazer o resgate, pagamento de imposto de renda. Então você pode fazer a portabilidade tanto dentro da mesma instituição financeira como entre instituições financeiras. Existem algumas regras para essa portabilidade. Só é possível migrar do plano VGBL para VGBL e de PGBL para PGBL.
assim como as alíquotas de imposto de renda, apenas da progressiva para progressiva, da regressiva para regressiva ou da progressiva para regressiva. E o que são esses o que são essas alíquotas de progressiva e regressiva? Progressiva é quando você faz lá o plano e fala: olha, eu quero a tabela progressiva de imposto. Você vai pagar 15% do valor e ali acabou. Fique 10, 15 anos, um ano, você vai pagar 15%. Em cima de que montante? Vai depender se é PGBL ou VGBL. A tabela regressiva, não. Ela começa com 35% e vai a cada 2 anos diminuindo 5%, chegando a, no mínimo, 10% do valor de imposto. Então essa é a diferença entre a tabela progressiva e a regressiva. Essas são as alíquotas. Então se você cria um plano de previdência que tem o objetivo, a intuição de manter ele por muitos anos, mais de 10 anos, o ideal é que você faça na tabela regressiva, porque ela vai chegar lá nos 10%. Se você acha que vai resgatar ele ou transformar em renda em um espaço menor de 10 anos, você é maior de 10 anos, desculpa, você vai colocar lá na tabela progressiva, vai pagar os 15%, é melhor do que você fazer com 2 anos e pagar os 35% da regressiva. Então isso também o especialista ele vai te falar lá no momento da contratação do plano, de acordo com o seu objetivo, em que tabela de imposto de renda ele vai te enquadrar esse plano que você for contratar. Só mais um benefício aqui muito importante dos planos de previdência complementar é que eles não entram em inventário. A gente pode pensar aqui no planejamento sucessório. Os planos de previdência complementar, quando você contrata, você vai indicar lá quem são os beneficiários. Escolhendo os beneficiários, chegando o momento de um planejamento sucessório ou um inventário, ele não vai entrar lá no inventário, não vai ser cobrado o imposto de transmissão de bens, nem vai entrar lá nas alíquotas de cobrança dos honorários advocatícios. Aí a gente fez uma simulação de investimento, baseada assim, em quanto a gente poderia economizar por dia para ter uma previdência boa no futuro. Então a gente usou aqui que todo mundo fala do café, né? Hoje um café aí num restaurantezinho mais chiquezinho está em torno de R$ 20. Se a gente conseguir economizar R$ 20 por dia, fazendo a aplicação mensal desses aportes, que a gente economizou R$ 20 por dia durante 35 anos, quanto é que a gente teria em relação à previdência? Vamos dizer que a gente fez uma previdência, ou se nem previdência, a gente está fazendo aportes mensais de R$ 600. Nessa simulação é muito interessante. Eu falei com o Gené Carlos, uma das coisas que me abriu os olhos para investimento foi isso. Eu fazia uma previdência privada e eu não entendi isso aí. Eu tinha estudado juros compostos para fazer o vestibular, mas eu eu lembro que eu estudei, foram 2 aulas que eu tive, depois fiz exercício e pronto, acabou. Foi o único contato que eu tive com juros compostos. E depois, quando eu fui fazer minha previdência, eu já com 25 anos, eu fiz uma simulação com R$ 300 e eu perguntei quanto é que eu ia ter após 35 anos. O rapaz disse lá em torno de 1 milhão e alguma coisa. E eu fiz um cálculo na calculadora e multipliquei meus 300 por 12, depois multipliquei por 35, né? Que é a quantidade de aposta que eu ia fazer com R$ 300. E aí deu R$ 200 mil, uma coisa assim. Foi R$ 180 mil. Aí eu não entendi os 800 mil, que seria de juros. Eu fiquei assim, poxa, mas é isso tudo de juros? O banco vai me dar isso tudo de juros depois de 35 anos? Eu não entendi. Eu não entendi que isso era o poder dos juros compostos. Ou seja, se você for capaz de economizar esses R$ 20 diários aí e fazer esses aportes mensais durante 35 anos, olha que interessante. Seu patrimônio será de 2.040.000 reais. Você alcançará 1 milhão em 2050, se você fizer seu aporte agora a partir de 2022. E o interessante, o que você aportou nesses 35 anos foi um valor de 252 mil reais redondos. Só que vai ter 2 milhões lá. Ou seja, 1.787.274,61 é só de juros. É muito juros. E o poder dos juros compostos está associado ao tempo. Se você deixar seu dinheiro 50 anos, um exemplo desse, aqui tem falando na porcentagem, em 35 anos,
87% do patrimônio é só de juros. Se você deixar 50 anos, provavelmente isso vai bater quase 99% só de juros. Ou seja, você vai ter aportes, o aporte seu dentro do patrimônio representará uma porcentagem de 5%, enquanto os outros 95% será de juros compostos. O aporte máximo hoje do INSS é em torno de R$ 710 mensais para você ganhar R$ 7.000, que é o máximo. Enquanto você fazendo com a tabela de juros compostos que a gente botou aqui sozinho, fazendo esses aportes aí, você conseguiria atingir R$ 2 milhões fazendo aporte de R$ 600, tirando uma renda passiva de R$ 9.000. E esse aí é o poder dos juros compostos que eu fiquei encantado há exatamente 10 anos da minha vida, em 2012. A gente está em 2022, né? Em 2012 eu descobri isso aí, eu disse, cara, eu tenho que estudar isso aí, comecei a estudar e graças a Deus está dando tudo certo para mim. E é o que eu desejo para todo mundo, e esse vídeo é para isso, né? Então, muito obrigado, eu espero que a gente tenha acrescentado muito na vida de vocês. Um grande abraço, dá o like, compartilha se você gostou do vídeo. Dá seu recado também, dá um abraço aí pro povo aí, gente. Muito obrigado aí pelo. Muito obrigado. E se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato que será um prazer falar com vocês.